Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos começar a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a pecuária, nem só do período colonial, nem só de pau-brasil, de açúcar e de café viveu o Brasil, e hoje você vai entender um pouquinho dessa história sobre a pecuária, como o Brasil ele se movimentou, economicamente falando, com esse recurso especificamente vindo dos animais, ok? Vamos passar aqui, vamos observar aqui a primeira imagem, o primeiro texto. Os ciclos econômicos do Brasil, o Brasil passou por três grandes ciclos econômicos importantes. O primeiro deles foi no século XVI, com a cana-de-açúcar. O segundo deles foi o ciclo do ouro, aí do século XVII ao XVIII, e nós vamos ter o ciclo do café em meados do século XVIII até o XIX. Aí você vai me perguntar, professora, e onde fica o pau-brasil? Meu amor, meu querido, abençoado de Jesus. O pau-brasil, ele entra no processo econômico do Brasil, só que o período é muito curto. Esses períodos foram os períodos mais importantes, economicamente falando, que a história viveu. Nós vamos ter outros momentos, nós vamos ter outros produtos que vão ser produtos importantes, como o algodão, o tabaco, a borracha, mas os mais importantes que vão estar no papel central e principal será o açúcar, o ouro e o café. Os outros vão ser secundários. Vai ajudar o Brasil economicamente? Vai também. Agora numa proporção menor, ok? Vamos lá, continuando aqui. No período colonial nós vamos ter aí a pecuária, como eu já falei anteriormente, como uma atividade extremamente secundária. Ela vai ser legal, ela vai ser de bom agrado, de ajuda, vai sim economicamente, mas o foco é a cana-de-açúcar, não esqueçam disso. Os portugueses trazem essa questão da cana-de-açúcar da África aqui para o Brasil, e eles vão desenvolver aqui porque o clima é muito parecido com o clima africano e a gente já falou sobre isso, certo? No caso do povoamento, essa pecuária ela só vai acontecer, e o sistema também do cultivo da cana-de-açúcar ela só vai acontecer a partir do processo de povoamento que o Brasil vai viver, certo? Até então, o Brasil, os portugueses descobrem o Brasil, as terras elas ficam sem povoamento, mas o perigo dos inimigos, ele acontece com muita frequência, e com medo, temendo que o inimigo, um outro país, pegasse esse território, os portugueses resolveram iniciar o processo de povoamento dentro do Brasil. Se eu povoo o Brasil, eu preciso desenvolver essa terra, e eu vou desenvolver essa terra com o cultivo da cana-de-açúcar, ok? E aí nós vamos ter o povoamento, e esse povoamento, automaticamente, iniciando o seu processo aí econômico com a cana-de-açúcar, nós vamos ter a criação dos engenhos, que vai ser o local apropriado para se fazer isso, vai ser o local específico e exato para se fazer toda a produção da cana-de-açúcar. Professora, aonde entra? A aula é sobre pecuária, mas aonde entra esse processo de pecuária? De boi, de vaca, onde é que vai entrar isso? Vai entrar agora, certo? É nesse processo da cana-de-açúcar que vai ser necessário os animais. Será que aquele homem vai conseguir carregar um peso imenso nas suas costas? Vai conseguir não. Então, um animal vai fazer esse trabalho. A importância do animal nesse contexto é ajudar e facilitar o trabalho das pessoas que estão ali no processo da cana-de-açúcar. E quem é que vai estar aí no processo do cultivo da cana-de-açúcar? Quem é? Lembrem. Quem é que vem da África para o Brasil trabalhar aqui? Os escravos, isso mesmo. Continuando aqui, nós vamos ter nessa imagem aí, mostrando todo o processo aí da cana-de-açúcar. Observem aí ao fundo e na lateral aí os animais no trabalho e as pessoas fazendo o trabalho aí com a cana-de-açúcar na moagem. Nós vamos observar aqui também nessa imagem todo o processo aí das moedas, onde o animal ele precisa girar nessa moeda para poder fazer a moagem da cana. Então o animal facilita muito esse processo para moer essa cana. Você imagine um homem desenvolvendo esse trabalho, em quanto tempo ele iria terminar esse serviço? Agora vamos pensar no animal. Em quantas horas ou em quantos momentos ali rápidos ele vai precisar para fazer todo aquele processo de moagem. A gente não fala apenas no tempo, mas você imagine também a questão da força. A tração animal vai ajudar muito
nesse contexto, nesse período que o Brasil está vivendo nesse momento, certo? Para que servia, além desse processo aí que a gente falou, da atração animal, da ajuda no trabalho, mas para que mais serviria esse animal que estava nessa localidade? Observe aí, para a alimentação dos escravos. Se a gente for reparar nos dias atuais, o valor da charque é um valor um pouco mais alto, mas naquele momento, só quem se alimentava desse recurso eram os escravos. Então era uma fonte de alimentação para essas pessoas que estavam trabalhando. E aí eu já vou fazer uma ponte aí com a África, é por isso que surge aí a feijoada, a famosa feijoada que a gente adora saborear aí nos finais de semana, né? E aí eles pegam essa carne, essa charque, jogam ali no feijão, cozinham tudo junto e virou nossa maravilhosa feijoada, certo? E aí nós vamos ter aí, próximo, produção de couro, embalagens para o tabaco e para exportação. É isso mesmo que você ouviu e viu também, viu? Embalagem do tabaco para exportação. 5% da produção econômica do Brasil estava voltada aí para a produção de couro. Ah, professora, não é pouquinho não. No montante, economicamente falando, não vai ser pouquinho, mas ele vai ter uma importância, o couro também vai ter uma importância significativa dentro da história do Brasil, economicamente falando, no período colonial, certo? Continuando, o trabalho, como a gente já falou aí, o animal ele vai servir para o trabalho, a atração animal para a obtenção do açúcar. O açúcar vai ser de extrema importância nesse momento que o Brasil está vivendo. O clima do Brasil é muito propício para a propagação do cultivo da cana-de-açúcar. E aí você já pode me perguntar, mas isso vai acabar, não vai? Vai, lógico que vai. Quando os holandeses chegam no Brasil, o açúcar vai ter um declínio, um prejuízo muito grande, porque os holandeses também cultivam a cana-de-açúcar lá na região da Holanda, em outros territórios que eles têm. E aí esse cultivo, a Holanda com os portugueses, essa questão econômica vai bater de frente um com o outro, economicamente falando, e os portugueses vai ter uma queda sim na produção de açúcar, e é por isso que os portugueses começam a pensar no novo recurso, economicamente falando, para manter aí sua economia tranquila. E aí nós vamos ver que o outro momento, economicamente falando, que o Brasil vai viver é do ciclo do ouro, com as entradas e bandeiras aí nos territórios. Vocês já estão lembrando de tudo que a gente já falou, não é isso? Quando há as entradas e as bandeiras, os bandeirantes vão ter esse papel fundamental e preciso nessa construção, porque eles vão invadir todo o território brasileiro, que ainda era desconhecido, fazendo com que fosse descoberto outras coisas inimagináveis. E falando sobre isso, a gente cita aí a questão do ciclo do ouro, ok? A expansão da cana-de-açúcar ela vai se dar a partir dos seguintes princípios. Observe aí na sua imagem. Primeiro, a coroa portuguesa ela vai assinar um decreto que esse gado saísse do litoral. Lembrem que nas aulas a gente já havia discutido isso e falado isso muitas vezes, que o gado, o cultivo da cana-de-açúcar, ele se inicia aí pelo litoral, por conta do clima, e aí esse cultivo da cana-de-açúcar vai ter um prejuízo com a questão do gado, porque o gado, em alguns momentos, em vários momentos, ele vai pisar na cana-de-açúcar, ele vai comer e vai destruir a plantação. E não é isso que ninguém quer. Se o recurso financeiro que o Brasil tinha era da cana-de-açúcar, ela não podia ser destruída por um gado. E aí o rei assina esse decreto e esse gado ele vai sair do litoral e vai entrar no sertão. E hoje a gente fala muito sobre sertão, né? Quando a gente pensa alguma coisa, algumas localidades mais afastadas, a gente fala logo do sertão. E é para o sertão, é para esse lugar que esse gado ele começa a ser levado. E vai ser levado com ele também o vaqueiro, que a gente vai falar já sobre ele. Segundo, os vaqueiros vão à procura de mais pastagens do sertão. Os locais que vão ter um maior número de gado indo para essa região do sertão é a Bahia e Pernambuco. E aí nós vamos ver a figura desse vaqueiro aparecendo. O cara que estava cuidando do gado num local afastado do litoral, ele agora recebe esse nome, o codinome vaqueiro. E aí você pergunta, professor, o vaqueiro era um escravo? Ai, de jeito nenhum, o vaqueiro não é escravo. Ele recebia uma mistura, ele era mameluco, ele tinha uma mistura, e esse cara que vai ser designado para ir para essa localidade.
mais afastado, que é o sertão. A gente está falando tanto de vaqueiro, vamos ouvir um pouquinho do som. Eu sei que muitos de vocês gostam, né? Vamos voltar para a aula, sim, pare com isso, vamos voltar, não comece não, vamos lá. Próximo, os vaqueiros trabalhavam no regime de parceria. O que quer dizer isso? Eles recebiam salário, professora? Não. Eles estavam nesse trabalho porque eles gostavam, obviamente. Mas eles estavam também porque eles iam ter algo a mais. Eles estão cuidando do gado. Teve cria, a quarta cria, olha, a quarta. Nascidos vivos, era desse cara. O que eu estou querendo dizer com isso? Aula de história, vamos voltar aqui. Esse cara, ele podia ter ascensão social, ele podia sair da posição de vaqueiro e ele podia chegar no nível social maior. Com certeza, esse cara ele vai ter uma mobilidade social imensa, porque o cara ali está cuidando do gado. A quarta cria, nascida viva, viu? É dele. Ele pode fazer o que ele quiser. E muitos vaqueiros eles vão conseguir crescer socialmente, ascender, ter uma ascensão social legal naquele momento por conta disso, viu? Volta aqui. Os vaqueiros trabalhavam nesse regime de parceria aí nos territórios Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Vai bombar de pessoas que querem ser vaqueiro agora. Eu posso ser vaqueiro porque eu posso crescer socialmente, ascender. Não vou? Lógico que eu vou. O ciclo do ouro vai ser outro ciclo econômico que a gente já falou aqui, que vai acontecer na região de Minas Gerais, que vai atrair os vaqueiros também. Muitos vaqueiros partem para aquela região. E é a partir desse contexto que a gente começa a observar que é aí onde o gado começa a se espalhar pela região, pelo território do Brasil. Percebam que a gente começou a falar que o gado ele estava localizado na faixa do litoral do Brasil, do litoral. Depois, com o decreto aí da coroa portuguesa, ele entra pelo território do Brasil. Ele se afasta do litoral e vai para a região do sertão. Chegando no sertão, ele está ali, o vaqueiro está conseguindo ascender socialmente, as crias estão evoluindo muito bem, graças a Deus, e isso vai fazer com que e o ciclo do ouro vai fazer com que esse cara saia dessa região do sertão e comece a migrar para outras regiões, Minas Gerais, Goiás, certo? Continuando aqui, logo após eles vão para o sul, que é um local propício para a criação do gado. Chegando lá, eles vão fazer a festa, porque o gado vai se sentir em casa, à vontade. Eles vão começar a cuidar desse gado. Aquela região vai ser uma região extremamente propícia, preparada para que esse cara crie esse gado nesse momento. E nós vamos ter cidades que vão ser desenvolvidas a partir desse processo econômico, como a cidade de Vacaria. Ela recebe esse nome, esse codinome aí, por conta desse processo. Na Bahia, aqui pertinho, Feira de Santana também, nós vamos receber esse nome por conta disso. E aí a gente vai ver, vamos lá, nós vamos ver aqui que dentro do Brasil vai ter um processo econômico muito intenso e já eu vou falar mais de um ponto que enche e preenche essa questão comercial no Brasil aqui. Continuando aqui, precisamos ter muita coisa para criar o gado? De jeito nenhum, baixa necessidade de capital, baixa necessidade de mão de obra e eu vou usar uma mão de obra livre, eu não vou pegar uma mão de obra escrava, eu vou pegar o cara e vou dizer, vamos ali cuidar do meu gado. E aí esse cara vai começar a cuidar desse gado e em troca ele não vai precisar, o fazendeiro não vai precisar pagar nada para ele, não vai ter nenhuma moeda de troca. Agora, se o quarto animalzinho lá nascer vivo, ele vai conseguir ter um animal para ele cuidar e chamar de seu, certo? E aí nós chamamos que essa atividade da pecuária no Brasil é uma atividade extensiva, porque a gente fala esse nome e você vai ver em prova do Enem, em prova do vestibular, que essa palavra caindo em massa, viu? Extensiva. Qual a diferença? A gente falou do litoral, que o gado estava lá, o gado sai dessa região e entra e percorre o território do Brasil, chegando no sul. Ele não cria o animal trancado, fechado no local. Ele cria em pastagens, em locais onde do litoral ao sul, a região sul do Brasil, esse gado vai ser criado de forma extensiva. Ele começa a se estender por todo o território brasileiro. Beleza? Continuando aqui, nós falamos aí sobre o estudo da pecuária. No Nordeste ela vai ter uma característica, no Sul ela vai ter outra característica. Tem isso também, professora? Lógico que tem. Tem característica para tudo. E na pecuária não é diferente, né?
Nordeste nós vamos seguir a dependência da cana-de-açúcar. Volte aí, Alba. A gente falou aqui que na pecuária, a pecuária ela só começa, se inicia de fato por conta de quê? Lembre, da cana-de-açúcar. Então no Nordeste só vai precisar de boi para cana-de-açúcar, nada mais que isso, certo? Já no Sul nós vamos ter uma outra utilidade para esse animal. Lembre que a gente falou que aquela região é uma região própria, propícia para o cultivo desse gado. Primeiro, abastecimento da população, a população vai começar a se abastecer mesmo da carne desse animal, e o comércio de cavalos, mulas, bolos. E tinha cavalo também, professor? A gente tinha sim. Todas aquelas espécies dessa área, elas vão chegar junto com os animais, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as feiras. E tinha feira já, professor? Eu acho que tinha, meu filho. As feiras vão ser locais de troca. Quando você viu a aula do feudalismo, lembra do feudalismo que vocês já viram? No feudalismo a gente fala sobre todo o processo das feiras, as trocas de produto. E aí nessa região sul vai começar a haver essa intensa troca de materiais, de produtos e de animais também, certo? Além da questão econômica e territorial, a pecuária serviu ainda como base de formação de uma cultura sertaneja. Se eu estou falando, meu filho, de cultura sertaneja, eu estou falando de quê, pelo amor de Deus? Estou falando de vaquejada. Eu só posso falar de vaquejada. Tá bom, gostou, né? Tá bom, pare. Essa cultura sertaneja vai se associar, vai se unir, formando uma cultura para o seu povo. Naquelas regiões onde isso foi desenvolvido, no Nordeste, essa cultura da vaquejada vai estar tão impregnada dentro dessa sociedade que as pessoas vão começar a viver de fato de uma forma intensa, de cavalo, de boi, de uma forma intensa. Entende, né? Vaquejada, boi, puxava boi, certo? Continuando aqui, que tem suas peculiaridades em cada uma das regiões que desenvolveu. Não é todas as regiões que vai ter uma vaquejada, um estilo de vaquejada com um estilo extremamente forte. Mas a gente percebe que aqui no Nordeste isso é muito mais eficaz, eficiente, e muita gente admira esse estilo musical, estilo de se vestir, voltado aí para os padrões da vaquejada, certo? E aí eu trago essas imagens aí do vaqueiro antes. Olha a imagem do vaqueiro antes, aquele cara que cuida do animal, aquele cara que está vestido com o couro do animal, com o chapéuzinho ali, cuidando sempre da sua cria. Agora, se a gente comparar, ao longo do tempo a gente vê as transformações sociais, econômicas, que todo mundo vive, que o Brasil, que o mundo ele vive. E aqui não é diferente, né? O conceito de vaquejada ele continua o mesmo. O conceito de criar o boi, do animal, do amor e do apego à natureza e aos animais. Mas a gente percebe também que esse conceito ele está extremamente estruturado na vida pessoal da vaquejada. E aí a gente vai para essa imagem aí, onde eu quero que vocês observem aí e ouçam mais aí um pouquinho desse estilo musical. Pronto, chega de música, tá bom? Chega, senão vocês não vão querer fazer a atividade que eu preparei para vocês, né? Vamos lá, primeira questão. A gente falou aqui sobre o processo, todo esse processo da pecuária no Brasil e aonde ele se desemboca, que é na questão da vaquejada, desse amor ao animal e amor à vaquejada. E aí nós temos essa primeira questão aí, que diz assim: o Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo. Qual foi o papel decisivo? Em que área especificamente? Aí nós temos aí a ocupação das áreas litorâneas, a expulsão do assalariado do campo. Existia assalariado no campo? Existia? Letra C, formação e exploração dos minifúndios ou fixação do escravo na agricultura. Letra E, expansão para o interior. Qual dessas opções você acha que está certa? Vamos lá observar. Revendo aí, fazendo uma revisão do nosso assunto. Letra E, expansão para o interior. Eu poderia ter colocado também expansão para o sertão, entrada para o sertão. Mas quando eu estou falando de interior, eu estou falando do interior do Brasil. Eu entro dentro do interior do território brasileiro, que é o sertão.
Beleza? Próxima questão. Todas as alternativas apresentam afirmações corretas sobre a atividade pecuária no processo de colonização do Brasil. Veja que ela foi importante para esse processo econômico, exceto o que não foi importante nesse processo da pecuária. Constituiu-se numa atividade subsidiária de lavoura, criou núcleos urbanos destinados ao comércio de couro, destinou grande parte da produção de charque para o mercado externo, ou letra D, foi um dos elementos importantes na interiorização da colonização, ou produziu uma figura do vaqueiro, um trabalhador livre, geralmente pago em espécie. Qual alternativa você acha que é? Joga na tela aí. Letra C, destinou grande parte da produção de charque para o mercado externo, porque esse charque também ele ia para fora. E nossa última questão, os que trazem o gado são brancos, mulatos e pretos, e também índios, e com este trabalho procuram ter algum lucro, guiam-se indo uns adiante cantando, para serem seguidos pelo gado, e outros vêm atrás das reses, tangendo-as, tendo cuidado para que não saia do caminho e se amontoe. O texto expressa uma atividade econômica característica. Qual alternativa vocês acreditam que é a alternativa correta? O do sertão nordestino, dando origem aos trabalhadores diferenciados do resto da colônia, das regiões canavieiras, onde se utilizava mão de obra disponível da entre-safra do açúcar, do território da América Portuguesa, onde era fácil obter mão de obra indígena e negra, das regiões do Nordeste, produtoras de charque, ou da letra E, do sul da colônia, visando abastecer de carne a região açucareira do Nordeste. Qual alternativa você acredita que é? Vamos lá a resposta? Letra A, do sertão nordestino, dando origem aos trabalhadores diferenciados do resto da colônia. A gente falou aqui na nossa aula que não eram os escravos que estavam nesse processo de cuidar do animal, ou seja, o vaqueiro. Não eram os escravos, eram homens livres e eram homens que tinham mistura de cor, certo? Hoje nós vamos ficar por aqui na nossa aula, até a próxima aula, e nós vamos terminar a nossa aula ouvindo aí um pouquinho aí da vaquejada, que é um estilo que eu sei que muitos de vocês apreciam e gostam, certinho? Próxima aula. Tchau, tchau.